Que bom que estamos mais uma vez com você para participar conosco de mais um encontro com a palavra. Hoje eu estou aqui acompanhada dos meus amigos Rosângela e Anderson, com quem já tivemos o prazer de gravar juntos, e com você que está aí nos assistindo. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Como de costume, começamos os nossos estudos com uma oração. Rosângela, você poderia orar para começar? Santo Eterno Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada pelo privilégio de podermos estar aqui unidos para estudarmos a Tua Palavra. Vem estar conosco neste momento, enviando o Teu Espírito Santo para que Ele possa falar através de nós. Fica conosco, abençoa também aqueles que nos assistem. Pedimos-te agradecidos em nome de Jesus. Amém. Durante esse trimestre de julho a setembro, nós estamos estudando o livro de Efésios. E o tópico dessa semana é Lutando pela Paz. A igreja está envolvida num conflito cósmico, a missão de proclamar o evangelho da paz. E nós somos mensageiros da paz. Rosângela, numa guerra, soldados lutam uns contra os outros com o objetivo de vencer a batalha. Contudo, em Efésios 6, Paulo explica qual é a luta que o cristão deve enfrentar. Como você descreve essa luta a que Paulo se refere? É interessante porque o título da lição traz Lutando pela Paz. E quando a gente pensa em paz, é alguma coisa contrária à luta, né? Contrária à guerra. Paz e guerra são antônimos, né? Mas só que nós temos que pensar num detalhe. Devido ao pecado, algo que deveria ser natural, a paz, né? Porque a paz deveria ser uma coisa constante, normal, pela qual ninguém deveria lutar, né? Hoje nós vemos que nós precisamos buscar essa paz a cada momento e lutar por ela, né? Porque a paz, ela vem de Deus, né? Ela é de Deus. E é interessante ver que Paulo coloca então essa ilustração, né, de um guerreiro totalmente arregimentado, ali, preparado para a luta, para a guerra. E ele mostra que nós devemos lutar como um exército, não é uma questão de uma guerra solitária, né? Não é, como dizem aqueles filmes antigos, né, que mostram muito aquele cowboy sozinho que ia lá fazendo justiça pelo velho oeste afora, né? Um lobo solitário, como as pessoas falam. Nós não somos assim. Nós temos que lutar juntos, né? Quando a gente consegue deixar o eu de lado, então nós conseguimos estar unidos como um exército pronto para avançar. Porque uma coisa é certa, para um exército poder ser vitorioso, ele tem que estar alinhado. Ele tem que estar preparado com uma unidade de propósito, ele tem que estar alinhado, vamos dizer assim, em termos de onde que nós queremos chegar, né, que armas nós vamos usar, quais as estratégias, né? Se um ficar, não, eu vou fazer de um jeito, outro vai fazer de outro, não tem como avançar, né? Então a igreja, ela precisa estar unida para que essa guerra, né, essa luta a qual Paulo se refere, né, que é uma luta realmente entre o bem e o mal, é uma luta da verdade contra a mentira, é uma luta da justiça contra a injustiça. Então nós precisamos dessa união. Dentro das nossas diferenças, cada um com as suas características, mas nós precisamos dessa união, né? E eu gostei muito de um trecho aqui que ele fala assim: não é hora de estarmos confusos quanto ao nosso compromisso com Deus ou nossa lealdade uns com os outros como soldados de Cristo. Quando a confusão acontece, a vitória está perdida. Não tem como, não tem vitória, né? A derrota é certa. Então nós precisamos estar com a mente muito clara sobre aquilo que nós queremos. Temos também que estar muito certos da nossa posição dentro desse exército, né? Para que essa luta possa ter bons resultados, para que ela alcance a vitória, né? Que é justamente o que Paulo descreve aqui para nós, né? Eu achei interessante também que o autor diz assim, que Paulo se dirigiu à igreja como um general de um exército, né? Então mostrando que realmente havia necessidade de uma concordância, que todo mundo estivesse ali lutando pelo mesmo ideal, né? Porque é só assim que a igreja vai ser vitoriosa, não existe outra possibilidade. Sozinhos nós nunca seremos vitoriosos. Tem um provérbio que o pessoal sempre usa: juntos somos mais fortes. Porque se você tentar, mesmo na luta espiritual, sozinho,
você corre o risco de se perder no caminho. Então nós precisamos realmente estar unidos em Cristo, unidos com os irmãos, para vencermos as ciladas do inimigo. Sim. Paulo explica que a luta do cristão é contra a cilada do diabo. Sim. Então isso é muito importante, que estejamos unidos em Cristo e uns com os outros para alcançarmos essa vitória. Anderson, como Paulo imaginou os crentes se preparando para a batalha contra o mal? Quando a gente pensa em batalha, a gente pensa em ataque. No mundo espiritual, de forma particular, eu não prefiro nem pretendo atacar o meu inimigo. Porque o meu inimigo é exatamente Satanás. Sim. Se for direto contra ele, é derrota certa. Sim. Então, no sentido aqui do estudo dessa semana, a gente vê aqui as defesas que Deus, através da palavra de Deus, através de Paulo, o que ele nos propõe. Ele fala exatamente do que o exército usava naquele tempo. Capacete, a couraça, o cinto, os sapatos e também o escudo e a espada. Então, são armamentos daquela época, do poderio romano. Se fosse hoje que ele estivesse escrevendo, possivelmente seria outras escritas que ele... alguma coisa assim mais forte, né? Porque essas armaduras hoje não seriam muito tão assim eficazes. Poderiam proteger, mas não seriam tão eficazes. Se bem que a polícia atualmente hoje usa esse tipo, mais ou menos algumas coisas parecidas. Mas a gente vê aqui que o que ele nos propõe não é exatamente fisicamente usar essas roupas, mas exatamente se apegar a Deus, no sentido de proteger o nosso corpo do ponto de vista espiritual. Eu protejo a minha mente, eu protejo o meu corpo, e aí eu tenho a minha defesa, que seria o meu escudo. Sim. E aí a gente vê que é a fé, a oração, o estudo da palavra, o Espírito Santo na minha vida. Então eu me preparando dessa forma, com a união com Deus, eu estarei pronto para a guerra. Sim. Porque a guerra, na verdade, eu estou envolvido, mas eu não estou atacando. Porque eu estou dentro de uma guerra, mas eu não estou atacando. Porque se eu for atacar, eu sou de cara já derrotado. Então a guerra é entre Deus e Satanás, e eu estou no meio dessa guerra. E eu preciso estar preparado com as armaduras de Deus. Sim. Isso que você falou é importante. Quando lemos o livro de Jó, quando ele fala assim: viste o meu servo Jó, o íntegro, reto e que se desviava do mal. Isso. Ele não falou que o Jó deveria enfrentar o mal. Porque ele se desviava. Se ele se desviava. E se desviar do mal é exatamente você estar pronto, ligado a Deus e preparado para vencer o inimigo sem bater de frente com ele. Porque é muito complicado quando você acha que tem poder suficiente para enfrentar o inimigo. É certo que você vai perder. Sim. Isso é certo. Então a gente precisa ter Efésios, só para encerrar aqui esse tema, Efésios 6,14 fala o seguinte: portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo, ficará firme. Voltando ao verso antes, ele fala: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Interessante que em Romanos a gente fala: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem eles, nenhum deles pode nos separar do amor de Deus. Interessante que a gente vê em Efésios capítulo 6 que a minha luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra a potestade. Em Romanos capítulo 8, 38 fala que nem a potestade pode me separar do amor de Deus. A minha luta é contra eles, mas nem ele pode me separar de Deus. Ou seja, tudo está na minha mão. Se eu estiver com Deus, nem eles podem me derrotar. Sim, verdade. A própria Bíblia me confirma isso em outro livro. Sim. Interessante isso. Isso é mais uma vez confirma que nós precisamos estar junto com Cristo. E ele vence a batalha por nós. Né? Paulo, ele usa essa metáfora, né, da guerra, mas na verdade ele está falando da paz. E a paz nós só temos quando nós estamos ligados em Cristo. Sim. Né? Paulo celebrou a paz, a obra de Cristo, nossa paz, aquele que pregou a paz aos que estavam perto, aos que estavam longe, e unindo judeus e gentios, como nós já estudamos anteriormente, em uma nova humanidade. Sim. Então o poder de Deus une as pessoas. Sim. E essa guerra que nós precisamos ter contra o inimigo é uma guerra santa. Nós podemos usar esse termo. Né? Rosângela, por que Paulo usou a metáfora se ele desejava paz? Então, como nós falamos no começo, como nós temos o pecado atuando nesse mundo, por mais que nós queiramos
vamos dizer assim, manter a paz, como até tem um verso lá em Romanos, né? Se possível, tente paz com todos, né? Ele fala, se possível, que muitas vezes não é possível, né? Então, o fato é que a gente tem que pensar sempre nisso. Ele usou muito essa metáfora militar, porque realmente nós estamos no meio de um conflito. Nós não podemos escapar disso, né? Nós temos um conflito que está em andamento há muitos milhares de anos, né? Nós sabemos que, claro, Deus já é vencedor, né? Não temos dúvidas quanto a isso, mas nós estamos no meio dele, como o Anderson colocou, nós estamos lá no centro dele. Então a gente tem que estar usando o cinto, a couraça, o escudo, né? Todas as coisas para a gente se manter, para a gente ser realmente assim, protegido, né? Contra as investidas do inimigo, porque ele vai continuar investindo, né? Mesmo sendo derrotado, enfim, né? E uma coisa até que o Anderson também comentou daquele verso de Romanos, nós temos apenas um inimigo contra quem nós devemos lutar. E este inimigo não são as pessoas. Às vezes nós esquecemos disso. Nós simplesmente pensamos assim, porque eu estou passando por tal situação, no meu trabalho, com a minha família e tal, mas as pessoas não são nossas inimigas. O nosso inimigo é um só. Como diz lá, nós não lutamos contra a carne e sangue, é contra os principados, as potestades, e nem elas podem nos derrotar, se nós estivermos com Deus. Lembrando que é o cinto e a couraça, né, que a gente falou também, né, no verso anterior, são a verdade e a justiça de Deus. Então, quando eu estou cingido com a verdade e com a justiça de Deus, nada pode me derrotar, né? Mas é a verdade de Deus, é a justiça dele, não a minha. Não é verdade relativa, né? Isso, não é verdade relativa. Ou então essa questão que a gente tem visto muito hoje. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua e tudo bem. Cada um fica com a sua. Não, é uma verdade só. Né? É um só Deus. Então, quando Paulo fala, né, dessa questão de usar até essa metáfora militar, né, para nos ajudar a compreender essa questão do conflito, eu gostei muito nessa parte aqui que fala dos sapatos, né? A igreja como um arauto, aquele que vai levar. A gente tem que caminhar realmente, você tem que ir, né, se colocar na guerra, se colocar à disposição de Deus para que ele use. Use o quê? As nossas palavras, use tudo o que a gente puder, os talentos, né, que ele mesmo nos dá e quer que nós usemos em benefício, né, da verdade, de proclamar a verdade. Aqui nessa parte mesmo, na lição diz assim, a igreja deve lutar pela paz, empregando o arsenal evangélico das virtudes. Aí vem humildade, paciência, que a gente não tem, mansidão, perdão, bondade, né? Mas é fácil, né? Fácil, né? E as práticas cristãs, oração e adoração. Então, quanto mais eu oro, eu gosto muito de uma frase que diz assim, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais ele tira alguma coisa de mim e coloca alguma coisa dele. É exatamente isso. O processo de oração é esse. E a adoração também. Quando eu estou na igreja, quando eu estou em algum lugar adorando a Deus, eu estou me tornando cada vez mais semelhante a Ele, né? Que é uma coisa que as pessoas hoje talvez tenham dificuldade para entender. Que a adoração, ela tem como objetivo não a Deus. Deus não precisa da minha adoração. Se eu adorar, Ele continua sendo Deus. Se eu não adorar, Ele também continua sendo Deus, né? Então, a adoração é para quem? É para mim. É para o meu benefício. Porque quanto mais eu adoro, mais eu me pareço com Ele. Então, por isso que a gente tem que lutar pela paz com as armas de Deus e não com as nossas. Porque se a gente tentar fazer do nosso jeito, como você já colocou, fácil, né? A gente não consegue, a gente vai perder, com certeza. Isso aí. Lutar com as armas de Deus é algo assim, muito importante na nossa vida. Porque nós, por nós mesmos, não somos nada. Sim. Nós somos o que somos pelo poder de Deus. Sim. E nós precisamos dele para sermos usados por ele, para ir alcançar as outras pessoas. Sim. Porque tem muitas pessoas que estão no mundo, que vivem ao nosso redor e que eles sequer conhecem Deus. Mas quando eles nos veem vivendo como Deus nos ensina, Sim. eles veem Deus. E aí sim eles conhecem. Tem muita gente que nunca vai ter oportunidade de ler uma Bíblia, Isso. mas ele vai ver a sua vida. Isso. Eu gosto muito daquela passagem, quando Moisés ele vai para o monte para receber as tábuas da lei e os planos do santuário, né? Ele, ali do capítulo 25 de Êxodo até o 40, mais ou menos, né? Aquela parte. E Deus fala, olha, vocês vão fazer um santuário, eu quero habitar no meio de vocês, eu quero estar no meio de vocês, né? E aí ele dá os planos e tal. Moisés passa 40 dias e 40 noites ali, né? Sem comer, sem beber, sendo ali, alimentado por Deus e todas as informações, todos os planos e tal. Quando ele desce do monte, o que acontece?
As pessoas falam assim, Moisés, a gente não consegue conversar com você porque o seu rosto está brilhando. Mas ele não tinha noção disso. Ele mesmo não tinha percebido isso. Ele foi informado pelas Ele foi pessoas. informado, isso, sim, esse é o ponto. Ele foi informado pelas pessoas que ele estava com o rosto brilhando. Hoje, você falou uma coisa certíssima. Muitas pessoas hoje não têm uma Bíblia, não têm conhecimento de Deus. Quem é essa Bíblia para eles? Quem é a revelação da glória de Deus para eles? Cada um de nós, contanto que façamos isso que a lição está dizendo. Oremos e adoremos a Deus. Quanto mais a gente fizer isso, nós temos, na verdade, que continuar nos considerando ímpios. Ai, Senhor, eu sou fraca. Senhor, eu tenho tantas coisas que eu preciso vencer. Eu não consigo. Eu tenho essa dificuldade e tal. Mas o que acontece? Ele vai refletindo a glória dele em nós e as pessoas olham para nós, como Jesus mesmo falou. Elas vão olhar para as suas boas obras e vão glorificar o Pai que está nos céus. Então esse é o objetivo. A gente tem que realmente brilhar, como diz aquele corinho, né, que a gente gosta. Eu quero brilhar por ti, né? Então nós temos que brilhar, mas não com a luz própria. Nós não temos essa luz. Não. Né? Nós somos como um satélite. A gente só reflete a luz de Deus, né? Agora, se a gente não passar tempo diante dele, como é que vai receber essa glória? Como é que vai refletir? Não tem um jeito. Né? Esse é um ponto para a gente refletir. Será que você que está nos ouvindo, você está buscando a Deus a ponto de ser luz nesse mundo de trevas, de refletir a luz de Deus na vida das outras pessoas? É uma coisa para você pensar. E nós aqui também vamos ficar pensando nisso, porque é muito importante. Às vezes a gente vive de uma forma que até acha que aos nossos olhos é correta, mas nós estamos saindo do caminho que Deus determinou para que nós seguíssemos. Então nós precisamos ter esse momento de oração, esse momento de comunhão com Deus, e só assim a gente vai poder refletir a luz de Deus ao mundo. Né? Quando nós aprendemos a perdoar, é que nós somos perdoados. Quando nós aprendemos a viver em comunidade, nós estamos unidos em Cristo, porque a gente consegue se unir uns com os outros. Então isso é uma coisa muito importante na vida do cristão. Sim. E isso a gente só consegue com a comunhão diária com Ele. Exatamente. Não tem outro caminho. Não. Né? Quando aqui na lição ele fala, segurar o escudo da fé é entrar na batalha cósmica com confiança em Deus, que luta em favor dos crentes, provê o melhor armamento e garante a vitória. Essa vitória, logicamente, a gente sabe que a vitória está em Cristo. O inimigo tenta a nossa vida diariamente. É um conflito que ele tem para nos ganhar. E nós precisamos estar com Deus para que isso não ocorra na nossa vida. Né? Quando nós usamos as armaduras de Deus, nós estamos ficando fortalecidos para não confrontar o inimigo, mas não ser vencido por ele. Isso aí, isso mesmo. Anderson, quando os crentes combatentes no grande conflito devem usar o escudo, o capacete e a espada? Quando? O tempo todo. O tempo todo. Será que tem algum momento que a gente não precisa usar? Ler esse versículo aqui, Efésios 6, 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tudo aqui é relacionado à proteção, né? O escudo é um símbolo de Deus. O escudo daquele tempo ele era feito de madeira e ele tinha um revestimento de como se fosse couro. E para proteger contra o fogo, eles mergulhavam isso dentro de uma água, que o couro absorvia a água e ele ficava meio encharcado, vamos dizer assim. Então o que viesse de fogo não ia queimar a madeira, nem o couro, que já ia neutralizar. E esse escudo ele tinha uma proteção também meio lateral. Então não deveria ser uma coisa leve, deveria ser pesada. Sim. Mas mesmo assim as pessoas insistiam em segurá-lo, porque era a proteção que eles tinham. Sim. Estudar a palavra de Deus hoje, estar com Deus, lógico, não é uma coisa natural, porque o natural do ser humano é ir contra Deus. Não é à toa que Adão e Eva fugiram. Quando estavam em pecado, pecaram, né? Então eu tenho que estar ao lado de Deus. Não é uma coisa natural, mas eu tenho que estar. Do mesmo jeito do escudo é pesado, mas eu tenho que segurar ele. É isso. Em relação ao capacete, ele é feito de ferro ou bronze. Ele protegia a cabeça inteira. Na parte do pescoço ele tinha uma proteção que descia o capacete também. Ele também possuía umas abas atrás para proteger a parte de trás da nuca. E também nas laterais protegia os ouvidos. Então também não é uma coisa muito confortável. Mas mesmo assim, usável. Necessário. Atualmente, eu trabalho muito com a parte de manutenção e a gente é obrigado
entre aspas, porque é direcionado a isso, a usar o tal do EPI. Sim. E não é uma coisa boa de usar. Mas a gente vê claramente que é necessário. Necessário. A gente coloca no ouvido, coloca na cabeça, coloca nos olhos. Nas mãos. Quando tá calor, o negócio fica... Terrível. Mas você vê que é É. uma proteção necessária. Verdade. Não vai acontecer nada. Às vezes você passa a vida inteira, se aposenta Usando, e não e não aconteceu vai nada com você. acontecer Nem nada. risco nenhum. É. Mas basta apenas um. Você sabe que eu, ao longo do trabalho, eu participo muito de CIPA, a Comissão de Prevenção de Acidentes. E eu sempre fui muito chata. Às vezes o pessoal tava lá, é um pontinho só de solda. Eu falava, põe a máscara. Não, mas é só um pontinho. Eu falei, põe a máscara. Você não sabe esse pontinho, o prejuízo que vai trazer no seu olho. Isso. É Então, verdade. não pode vacilar. Não. Uma ocasião eu estava numa unidade e o rapaz estava cortando árvore. Foi lá podar umas árvores. E aí eu vi que o funcionário estava. Ele não era da minha equipe, mas eu chamei o chefe dele e falei, olha, tá dentro do meu espaço, eu preciso que o seu funcionário ponha o EPI. Aí ele, obrigada, desculpa aí. Eu falei, porque se acontecer um acidente, ele está comigo aqui. E aí a responsabilidade vai ser minha. Então, por favor, o uso do EPI é muito importante. Ele, não, obrigado, foi lá, chamou o rapaz. Então, isso que você está falando de colocar o equipamento de proteção individual é muito importante. E na nossa vida espiritual, o nosso capacete de proteção individual é Deus. Sim. Se ele não estiver nos protegendo, nós estamos à solta, estamos à deriva e vamos cair nas mãos do inimigo. A armadura é individual, né? A armadura é individual, Eu que por tenho isso que colocar, eu que equipamento tenho de que buscar, proteção né? individual. Eu que tenho que Isso buscar, aí. eu que tenho que colocar, Você que tem que colocar. Alguém não me fornece, mas se eu não colocar... Exatamente. E uma coisa que me chamou a atenção quando o Anderson falou, pode acontecer da pessoa passar a vida inteira E não acontecer nada. Mas ela tem que usar. Tem que usar. É a mesma coisa para nós. Sim. Então, escudo, capacete e espada todos os dias. Todos os dias. Não dá para vacilar. Né? Quando Jesus falou, vigiem, orem. É isso. Porque no mundo espiritual vai acontecer. Sim. Se eu não vai. usar, vai acontecer. Vai. Eu creio que é no livro Caminho a Cristo que fala que você não pode orar ocasionalmente. Não. A comunhão com Deus tem que ser diária. Diária, constante. Você precisa dessa comunhão Isso, com Ele. isso Se aí. você não tiver, você vai fraquejar em algum momento. É verdade. Por mais que você ache que está forte. Isso. Porque a gente tem a tendência de achar que pode. Sim. Mas a gente precisa entender que o poder está em Deus. É. E se a gente não tiver com Ele, a gente vai cair. E mais um detalhe que eu me lembrei agora. Tinha uma pessoa, conheci muitos anos atrás, frequento o Moema há muito tempo. Ele falava sempre assim, gente, nós estamos num campo de batalha, nós não estamos no playground. É bem As isso. crianças estão lá, estão brincando, tal, tudo bem, os pais muitas vezes lá supervisionando, então elas estão brincando. Nós não estamos brincando, nós estamos realmente numa guerra. Nós estamos envolvidos numa grande guerra. Então, todo equipamento que estiver à nossa disposição para que a gente se proteja, tem que ser usado. Tem que ser usado. E o tempo todo. E importante, está ao nosso dispor. Sim. Nós temos apenas que ter a disposição para pegar. De usar, mesmo que seja Exatamente. incômodo, como ele Mesmo que seja colocou. incômodo. Mas Isso aí. precisamos apenas ter a disposição Isso. para usar. Isso mesmo. Então, ao concluir a exortação de batalha, Paulo instou os crentes à oração contínua por todos os santos e por si mesmo, como embaixador em cadeias. Então, Paulo esteve preso, mas ele orava e ele convida nós crentes a orarmos também Sim. hoje. Né? Então, praticando a oração. Por que os crentes são chamados com frequência a orar com fervor e perseverança, Rosângela? Nós não estamos livres de perigo nenhum momento sequer sem oração. Não estamos. Como você acabou de falar, não existe a possibilidade de ficarmos ilesos no meio de uma guerra. A gente tem que estar protegido porque é uma bala perdida, é uma granada que explode do lado, é um, motorista sabe? bêbado que aparece Pois na é, rua. hoje em dia, né, a gente tem tantas possibilidades. Olha, para você ter uma ideia, hoje nós estamos domingo, né? Na sexta-feira, eu fui fazer umas compras, coisas simples que eu precisava nem para preparar algumas coisas, perto de casa, mas sabe quando você vai meio desarmada, assim, tranquila, né? Aí, claro que a culpa foi minha. Fui atravessar num lugar que não devia. Quase que uma moto me pegou. Quase. Então, assim, nós não podemos baixar a guarda. A gente tem que estar atento o tempo todo. Então, quando Paulo fala de orar, né, com fervor, com perseverança, é essa preparação que a gente tem para esse campo de batalha. É oração, é ligação com Deus. Ellen White fala, né, que nenhum homem foi como Jesus, porque nenhum orou como ele. Simples assim. Simples assim. Ele deu o exemplo de oração, ele orava o tempo todo. Tanto é que quando ele ensina o Pai Nosso
e mesmo, né, as orações diferentes daquelas que os fariseus normalmente faziam, porque os discípulos observavam que ele orava muito. Jesus, nos ensine a orar. Tem até um hino, né, do nosso coral, lindo, né? Nos ensina a orar. Esses dias eu estava ouvindo o coral Jovem de Moema, eu gosto demais. Nos ensina a orar, ó Senhor Jesus, dá-nos a sabedoria para pedir, né? Exato. A gente precisa disso, oração. E essa perseverança é aquela questão, insistência. Como você, Nissim, acabou de falar, não pode ser uma coisa de vez em quando. Quando eu preciso, quando dói a barriga, quando, né, alguma coisa acontece, eu vou lá e oro. Não, o tempo todo. Quando Paulo fala, agora eu entendo, quando Paulo fala orai sem cessar, agora eu consigo entender o que ele quis dizer. Porque nós não podemos abrir mão da oração. Em nenhum momento. Em nenhum momento, nenhum momento. Eu achei interessante que ele fala aqui, que ele diz assim, embora a oração não seja uma sétima peça da armadura, ela é parte integrante da exortação de batalha e da metáfora militar de Paulo. Porque até achei interessante que ele comenta aqui que nas batalhas, muitos desses exércitos, né, eles invocavam os seus deuses, né? Sim. Eles pediam a proteção deles. Então, se nós estamos no meio de uma guerra, como é que a gente não vai pedir a orientação, a direção do nosso Deus? É uma guerra que é por Ele, pela palavra dEle, pela vontade dEle, para que ela seja soberana na nossa vida e no mundo. Então, não podemos abrir mão, temos que orar. O tempo todo. Nós não estamos numa guerra física. Não. Mas numa guerra espiritual. Espiritual. E a gente não tem noção do que está acontecendo ao nosso redor. É verdade. Por isso a gente precisa estar dia a dia, momento a momento, em comunhão Sim. com Cristo. Sim. Quando a gente fala orar sem cessar, não é que você vai passar o dia de joelhos e esquecer de fazer as outras coisas da vida. Mas você tem que estar com a sua mente ligada em Deus constantemente. O tempo todo. Você está lavando louça, lembra de orar, lembra de interceder. Isso. Esse contato com Deus nos eleva até Ele. É aquela conversa mesmo, né? É uma conversa. No mesmo livro que você citou, Caminho a Cristo, Ellen White fala, orar é abrir o coração a Deus como um amigo. Quando você está entre amigos, o que você faz? Você conversa de tudo. Sim. Tem pessoas que às vezes pensam, não, tem certos assuntos que são para oração, tem outros assuntos que não. Não. Se Deus quer estar conosco, e Ele falou isso lá desde o santuário, Ele quer participar de todos os detalhes da nossa vida. Exato. Então, mesmo as coisas que aparentemente para nós pareçam ser bobas ou extremamente simples, a gente pensa, nossa, mas um Deus é tão grande, né? Criador do universo. Esses dias a gente estava falando com o pessoal, eu vi um documentário que falava assim, que na nossa galáxia, só aqui, né, onde nós moramos, tem mais de 200 bilhões de estrelas, né? Só aqui. Só que no universo tem 200 bilhões de galáxias. Então você pensa 200 bilhões de galáxias vezes 200 bilhões de estrelas e nós perdidos aí no meio disso tudo. Então assim, nós temos que, mesmo que a gente pense, um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, mas Ele quer ouvir a nossa oração. Ele quer ouvir. A nossa oração, como diz lá em Apocalipse 8, ela sobe a Deus como um incenso, um cheiro suave. Ele se agrada da nossa oração, mesmo que a gente não tenha as palavras certas, o sentimento correto e tal. Ele quer ouvir. Então, o ideal é nós fazermos o quê? Realmente, assim, praticarmos uma amizade com Deus, um relacionamento com Ele, conversando com Ele, tudo, como você falou, lavando uma louça, fazendo um trabalho, conversando com alguém. Sempre. Eu gosto sempre daquela situação de Neemias, quando ele chega para o rei, ele está com o rosto, né, bem pesado, caído e tal, por causa das notícias que ele havia recebido. E aí o rei fala, por que você está com assim, essa expressão? Você não é assim, você está com o rosto estranho, o que foi que aconteceu? E ali era uma situação difícil, né, porque como copeiro do rei, né, aí ele fala assim, é muito claro no texto, né, então orei ao Deus do céu e respondi ao rei. Quanto tempo isso durou? Segundos. E ele falou exatamente o que precisava, porque o rei falou, te dou todas as cartas que você precisa, pode ir lá para sua terra para reconstruir os muros. Então a gente precisa disso, essa comunhão. É coisa de milissegundos, é coisa de instantes, está sempre ali ligado com Deus, pedindo a palavra certa, o sentimento correto. E é isso que Paulo fala, a oração no campo de batalha. Se não for assim, não dá. No livro Caminho a Cristo que fala que Deus tem prazer em atender as nossas orações. Exatamente. Então nós precisamos orar, nós precisamos conversar com Ele e Ele vai entender.
Isso aí. Nessa batalha que a gente vive, em um exército de batalha, às vezes ficaria confuso, enfraquecido, Sim. a menos que todos trabalhemos em conjunto. Um conjunto. Isso. Então, esse conjunto a que o Paulo se refere é que nós tenhamos essa união uns com os outros e com Cristo. E somente unidos uns aos outros e em Cristo, nós obteremos a vitória. Verdade. Eu tenho certeza que você saiu abençoado, assim como nós também estudarmos aqui a lição desta semana. Que o Senhor Deus te abençoe na sua vida e que você tenha tempo para orar a Deus e tenha tempo para ter comunhão com Ele. Sim. E só assim sairemos vitoriosos nessa batalha contra os poderes do mal. Anderson, você termina para a gente com a oração? Grande Deus, muito obrigado por este momento. Teu Santo Espírito trabalhe a cada dia em nossas vidas e que as pessoas que estão nos assistindo também possam sentir a Tua presença neste momento. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.